सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीत्तात्यहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निःसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्
adharmasilosya sudukhitasya anugrahayeho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya janasya krishnad vimukhasya daivad adharmasilosya sudukhitasya anugrahayeho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que todo o Swarupa Ashrita, os devotos da Gaudiya Mata, eles devem estar prontos sempre para sacrificar galões de sangue para a emancipação das almas condicionadas desta sociedade humana. Eles devem estar prontos para isso. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que todos aqueles que são almas realizadas, os devotos da Gaudiya Mata, eles devem estar sempre prontos para sacrificar galões de sangue, para emancipar espiritualmente as almas condicionadas deste mundo material, dessa sociedade humana. Por quê? Porque as almas condicionadas não podem realizar, mas é nosso dever. Nós somos devotos da Gaudiya Mata. Nós temos que estar prontos para liberá-los. É claro, depois de sacrificar galões de sangue, não existe garantia para que você pode salvar as almas condicionadas. Porque eu já disse, as almas condicionadas têm uma atitude caprichosa, uma mente muito instável. Eles podem aceitar nossa ajuda ou podem não aceitar. Mesmo depois de sacrificar galões de sangue, você vê que de novo a alma condicionada cai na direção da matéria. Prabhupada muitas vezes dizia, as almas condicionadas se reservam o direito de cair do processo espiritual a qualquer momento. E de quem é a culpa? Os nossos devotos da Gaudiya, eles são eles mesmos, como uma Gaudiya Mata móvel. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, nós precisamos de Gaudiya Matas ambulantes. Elas podem ir de um lugar para o outro. Então, uma vez uma personalidade muito importante, ele era quase um devoto, não chegou a ser um devoto totalmente, ele quis tomar abrigo em Prabhupada. Ele disse, em pouco tempo, você alcançou um sucesso e fez 64 templos diferentes. Naquela época eram só 50, mas depois Prabhupada chegou a 64. Em pouco tempo você conseguiu fazer 50 templos em todos os lugares. Prabhupada disse, você pensa em 50 Gaudiya Matas? Você acha que eu fiz 50 Gaudiya Matas? Eu quis estabelecer Gaudiya Mata no coração de todas as pessoas do mundo. Você está falando de 50 templos? O que eu faço com 50 templos? Existem incontáveis pessoas aqui. Eu gostaria de estabelecer a Gaudiya Mata no coração de cada pessoa, de cada um. 50 Gaudiya Matas não é nada. Se eu pudesse ter 50 Gaudiya Mata móveis, pessoas que têm um comportamento perfeito de sadhus poderosos em qualquer país, em qualquer lugar, as pessoas iam sentir uma atração por observar tal caráter, tal pessoa. Uma vez, vocês já ouviram falar do nome do prêmio Nobel Rabindranath Tagore?
Ele havia voltado da Europa, da Grã-Bretanha, depois de ser honrado, por escrever um livro. Bhaktivinoda Thakur tinha uma boa relação com a sua família, Thakurvari, porque o irmão mais velho de Bhaktivinoda Thakur era amigo de Bhaktivinoda Thakur, de Rabindranath Tagore. E às vezes eles iam, se encontravam, conversar. E Rabindranath Tagore ouviu Bhaktivinoda Thakur falar, mas ele não se tornou um grande devoto. Então, de alguma maneira, o nosso Prabhupada estava lá, nessas reuniões. E Prabhupada quis perguntar: o que você pensa se eu mandar algum mensageiro para um país estrangeiro, para um país europeu? Qual seria o resultado? Você acha que seria bom ou não? Rabindranath Tagore disse: não mande ninguém. Ninguém presta atenção. Eles estão ocupados com a própria mente deles. Eles não têm tempo. Estão ocupados. Ele não tem tempo. Você vai gastar dinheiro e tempo. Mas imediatamente, Prabhupada começou a falar a mensagem de Gauranga. Depois de ouvir 1h30, Rabindranath Tagore ficou chocado. Ele disse: desculpe, eu quero retirar meu comentário. Se um sadhu poderoso como você for em qualquer lugar, em qualquer canto do mundo, ele vai receber respostas. Prabhupada tinha um poder imenso, magnético. E Prabhupada respondeu: muito bem, eu vou mandar um mensageiro tão bom quanto eu. Então, se um acharya criticar tal pessoa, isso significa que ele vai criticar o próprio Prabhupada. Eu vou mandar alguém, um mensageiro tão bom quanto eu mesmo. Se você insultar esse mensageiro, você insulta Prabhupada. Então, os devotos da Gaudiya Mata devem estar sempre prontos, a qualquer custo. Não é que eles dão uma doação e vão embora. 1 ano atrás, um devoto do sul da Índia me disse, ele veio aqui e mais tarde, por conta de alguém fez alguma provocação e a fé dele foi destruída desnecessariamente. Ele chegou a vir até aqui, mas a fé dele foi destruída. Ele disse: Maharaj, lá na nossa cidade, um acharya da Gaudiya Mata veio. Nós queríamos convidá-lo. Ele disse: se você puder dar 65 mil, aí o nosso acharya vai. Senão, não, ele não vai. Essa é a condição atual. O nosso Madhava Goswami Maharaj ia gratuitamente até a floresta do Assam, as florestas do Assam, onde não tem nem estrada, nem desenvolvimento, somente floresta. Vamana Goswami Maharaj ficava na casa de uma pessoa paupérrima, nem quarto tinha. Tinha um quarto único e a chuva caía dentro. Ele ficava com o guarda-chuva aberto, porque chovia dentro da casa. Cantava o Santos Mamam sentado. E assim mesmo ele não ficava impaciente, mas a gente fica impaciente por qualquer coisa. Eles não perdiam paciência porque a vida deles estava dedicada aos pés de lótus de Gauranga. A noite inteira chovendo e ele segurando o guarda-chuva, a noite inteira. E esse homem se foi deste mundo. Ele era um discípulo de Vamana Goswami. A sua esposa também vinha. Ele era um professor de escola. E seu filho era um professor de química. Ele disse: Maharaj, isso aconteceu na nossa casa. Naquela época a gente não tinha condição. Mas Guru Maharaj ficou a noite inteira com o guarda-chuva aberto. E agora a gente precisa de cadeira de ouro,
de ar-condicionado, colchão de ouro. Então Madhava Goswami Maharaj costumava dar tempo para dar aulas no Punjab, onde era uma região de Mayavadis. Ali é um ninho de Mayavadis, eles não entendem Bhakti. Um dia Srila Madhava Goswami Maharaj estava dando Harikatha no Assam. Ele quis dividir o grupo em 2, 3 partes, para que ele pudesse dar Harikatha e seus discípulos também dessem Harikatha para 3 grupos, para fazer uma grande pregação. E Param Gurudeva dava Harikatha. Quando ele terminava, um devoto correu e chegou de um outro lugar, onde um outro grupo estava pregando. Disse: Maharaj, uma condição devastadora, um grande problema. O que aconteceu? Todos os devotos lá apanharam de uns demônios. Como? Enquanto você estava dando Harikatha, eles bateram nos devotos, eles perderam sangue. Seus discípulos estão no hospital. Ele enfrentou até isso e mesmo assim ele nunca parou de pregar naquela região. Na Índia, não só na Índia, no nosso distrito aqui, mesmo no templo as pessoas ignoram a verdade. Parece uma brincadeira. Srila Madhava Goswami Maharaj, depois de ouvir essa mensagem, colocou a mão na cabeça e falou: Oh Bhagavan, oh meu Deus, ele disse só isso. Depois o que aconteceu? Na mesma noite, todos aqueles demônios que foram ser violentos, os elefantes vieram, elefantes loucos, e quebraram suas casas, mataram suas crianças, tudo. Aqueles que estavam envolvidos nessas atividades, não para outras pessoas. Eles foram só na casa daqueles que estavam envolvidos nessa questão. Vejam a inspiração no coração do Senhor Supremo. Krishna pode inspirar o coração de um leão, de um elefante também. Que coisa milagrosa. Particularmente, somente aqueles que estavam envolvidos nessa atividade criminosa, os elefantes quebraram suas casas, quebraram tudo. As mulheres ficaram feridas, as crianças, as pessoas que morreram. Tudo que o estoque de arroz deles estava quebrado, foi quebrado. E mesmo assim, os devotos nunca abandonaram a pregação naquela região. Então, numa região da Uríssia que parece uma floresta, Shyamananda Prabhu, nosso Rasikananga Prabhu, também seu discípulo, Srinivasacharya em Bankura, no meio da Bengala, no leste de Bharatvarsha. Eles nunca esperaram dinheiro ou cobraram nada para pregar. Então, a Gaudiya Mata sempre deve estar pronta para ajudar as pessoas. Vejam o caso de Atmadeva. Atmadeva precisava de ajuda agora. Atmadeva não estava com um grande problema. Então Gokarnaji Maharaj lhe deu conselhos. E seu conselho final foi, ontem nós analisamos isso, ele o aconselhou a ir para a floresta. Mas isso não significa que ele queria aconselhá-lo a fazer um bhajana solitário.
A alma condicionada não tem direito de fazer um bhajana solitário, Harinama Kirtana solitário. Prabhupada já explicou. Quando alguém faz esse tipo de situação, se você perseguir isso, o Nama Sankirtana vai continuar. Se na sua vida o Nama Sankirtana sempre estiver acontecendo, se você não parar de cantar os santos nomes, aí sim você pode se isolar na floresta. O bhajana solitário só é possível quando um sadhu está continuamente cantando o Harinama ou Harikatha o tempo todo, sem parar. Externamente, Gorakshora Das Babaji Maharaj parecia solitário, mas ele estava sempre fazendo Nama Sankirtana. Aí sim, a solidão pode ser vivida. Caso contrário, um bhajana solitário para uma pessoa despreparada pode devorar as qualidades do seu coração, porque ainda sobrou no seu coração, na sua mente, um pensamento material. Se você for para a floresta com uma mente material, o que você vai esperar disso? Não. Então, o conselho de Gokarnaji Maharaj, você deve entendê-lo com todo cuidado. Gokarnaji Maharaj disse para Atmadeva Ji, continuamente você deve fazer sadhu seva, bhagavat seva, paricharya, nama sankirtana, tudo isso. Suponha que no seu país você não tem um sadhu, o que fazer? No nome de um sadhu, você for em algum lugar e for num grupo que estão estragando as pessoas. Você pode, se você for num outro grupo, eles vão dizer, não vá no Babu, Babu é um tolo. Será que eu sou o tolo número 1? Eu devo ser, eu confirmo, não venham até mim. Muitas pessoas ouviram esse tipo de conselho. Então, o que fazer? Bhaktivinoda Thakur sugeriu. Você pode abrir o Chaitanya Bhagavata. Você pode abrir o Jaiva Dharma. E por um certo tempo você pode tentar e se associar com Gauranga Mahaprabhu, com seus companheiros, porque todas as descrições estão ali. Haridas Thakur fez isso, Nityananda fez aquilo. Então, através dessa análise, dessa leitura, você se associa com o seu coração. Então, aí na sua casa, num lugar remoto, você vai poder conseguir a associação de Gauranga Mahaprabhu. O que Sarupa Gosai disse? Sarupa Gosai disse isso. Um dia eu vou analisar esse ponto. Sarupa Gosai estava muito alerta. Hey, assim você pode entender o que é o Siddhanta Vichara. Caso contrário, você vai correr de um lado para o outro, mas não, esse não é o Siddhanta. Então, o conselho de Gokarnaji Maharaj, nós temos que entender. Se você entender mal, será um grande problema. Gokarnaji Maharaj disse, você pode jogar fora o Dharma geral e aceitar o Bhagavad Dharma com todo o seu coração, continuamente. Satatam, sem nenhuma lacuna, sem nenhum intervalo. Continuamente você deve fazer seva. Sem intervalos. Você deve servir os Mahabhagavata sadhus. Depois de explicar isso, ele deu esse conselho. Você deve servir os sábios, sadhus puros. Isso não significa que eu vou fazer com uma comida e vou dar para os sábios. Não. O servo do sadhu pode ser eu olhar para o sadhu, ouvir algo, aceitar seu conselho, ou as suas instruções eu vou seguir, ou me associar com ele, ir até ele e trocar afeto com o sadhu.
De alguma forma, se você desenvolver algum tipo de afeto com um sadhu, então tenha certeza, escreva isso no diário. Você vai receber Bhakti hoje ou amanhã. Se você desenvolver, nem que seja um pouco, você não pode saber, mas mesmo que sem consciência, sem saber, sem estimar quando e como, de que maneira, não. Se você desenvolve alguma relação de afeto com o sadhu, hoje ou amanhã, você vai se tornar um grande devoto. Esse é o Siddhanta Vichara. Então, o primeiro conselho de Gokarna Ji Maharaj era: você deve ir e servir um puro sadhu. O que quer que você faça, você deve fazer Bhagavatarma, não outros dharmas. Dharma da devoção, Bhagavat Dharma. Se você se associa com os devotos puros, a devoção é um fator automático. Você pode cortar todos os desejos e demandas do seu coração. Isso acontece automaticamente. Então não tente encontrar defeito nos outros. Não tente encontrar defeito nos outros. Tente encontrar os seus próprios defeitos. Sempre leia o Bhagavatam. Tente ouvir o Harikatha. Seva Katharaso. Como servir Bhagavan? Com o seu olhar, com todos os seus órgãos, como Ambarish Maharaj fez. Ambarish Maharaj foi a única personalidade no Shastra. Talvez outros tenham feito, alguns outros devotos, mas o nome deles não está contido no Bhagavatam. Mas Ambarish Maharaj alcançou o sucesso de aplicar todos os seus órgãos dos sentidos e sua mente no serviço do Senhor Supremo. Com a mente ele pensava no Senhor Supremo. E ao falar, ele também sempre fazia o Kirtana do Senhor Supremo. As mãos eram ocupadas na limpeza do templo. De manhã você tem que executar os samskaras do templo. Mas a alma condicionada se interessa nos samskaras do seu próprio corpo. Eles vão para um lugar caríssimo, onde eles vão pagar uma fortuna, milhares de dólares. Então, os jornais anunciaram que tinham um ex-presidente que estava gastando todo o dinheiro, muito dinheiro, no lugar onde os bilionários foram para cortar o cabelo. Você tem que pagar milhares de dólares. Essa é a condição do mundo materialista. Então, amanhã eu vou discutir em detalhes. Ambarish Maharaj foi limpar o templo. E com os olhos eles quiseram ver a deidade, a Vigraha. Muito linda. Ele também se associou com algum sadhu, tocou os seus pés de lótus. Dessa maneira, a língua sempre tomando Mahaprasada, as pernas circumambulando o templo. Dessa maneira, ele alcançou o sucesso de aplicar todos os seus órgãos dos sentidos no Bhagavata Dharma. Essa é a chave do sucesso. Você quer saber qual é a chave do sucesso? É essa, mas você acha ela difícil. Mas é muito... Se alguém alcançar o sucesso nesse método, então ele se torna um grande devoto. Essa é a chave do sucesso espiritual. Não permita que seus órgãos dos sentidos te levem para outro lado. Radharani também chora e diz: agora nós não vamos falar sobre isso, porém. Então, ir para a floresta, ouvir esse conselho de Gokarna,
Gokarna lhe explicou o que ele deveria fazer. Bhagavata Dharma. Então, ele foi para a floresta e essas são as prescrições. Esses são os remédios que você vai. Então, de acordo com o conselho do Guru dos Vaishnavas, eles aceitam algum desejo, algum remédio, eles conseguem se livrar de Babaruga, a doença material. E assim eles podem cortar a doença material, Babaruga. Agora sua estabilidade mental oscilava como um pêndulo. Então, mas ele seguiu todos os conselhos de Gokarna e a mente dele ficou fixa. E ele conseguiu. Ele conseguiu servir Krishna o dia inteiro, com os olhos cozinhando, comendo, de todas as maneiras. E qualquer tempo que ele recebia, ele estava sempre cantando, recitando os santos nomes ou recitando o Bhagavatam. Está escrito que ele alcançou os pés de lótus de Krishna dessa maneira. Então, o que aconteceu com Atmadevji? Qual era a sua condição quando ele decidiu tomar suicídio? E agora onde a consciência dele foi? Compare um ponto com o outro. Então veja, esse é o efeito de sadhusanga. Do suicídio a pessoa vai e alcança Krishna. Do desejo do suicídio. Então, Sutadeva Goswami está dizendo: when father gone, then he is enjoying liberty. Who is there to check? Quando o pai se foi, não tinha mais ninguém para observá-lo. Eu disse isso 10, 15 anos, 15 dias atrás. Se não tiver nenhum guarda para nos proteger, a situação pode ser destrutiva, se tornar destrutiva. Quem vai proteger os Sadhgurus e os Vaishnavas? É o Harikatha que nos protege? O Harikatha pode nos salvar. Esse é o nosso protetor. Não o dinheiro que está depositado no banco, ou seguro de vida, nada. Nada pode nos salvar. Então, quando esse pai se foi, ele disse: agora eu posso fazer o que eu quiser. Então ele bateu na mãe de um Dukari. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. E ele: eu posso matar você, ele disse à mãe. Ele bateu na mãe e a mãe chorou. Me dê dinheiro, eu quero dinheiro agora. E a mãe foi forçada a dar. Senão ele poderia matá-la. Então, quando o pai foi para a floresta, quando Atmadeva foi para a floresta, e Gokarna estava ocupado no bhajana, eles não estavam prestando atenção na vida familiar. Ele não podia ficar lá porque estava tudo contaminado, a vida familiar é toda contaminada. Ele vivia no templo cantando Hare Krishna. Por que ele vai perder tempo? Cadê o dinheiro? O ouro. Me dê. Pode falar, cadê o dinheiro? Eu posso matar você. Ele ameaçou a mãe. Dundukari, o filho de Atmadeva. Então, ele pegou um pedaço de madeira queimando e falou assim: eu posso bater em você com isso, me dá o dinheiro. Se você não disser, eu posso matar você, ele disse para mim. Dessa maneira ela era torturada diariamente. Ele torturava a mãe.
This way, after hearing this Dessa maneira, torture, due to continuous torture, por conta dessa contínua tortura, mother, she was very afraid. a mãe ficou com muito medo e finalmente He jumped into the well. ela pulou num buraco e abandonou o corpo. Como ela poderia suportar esse tipo de vida? Iti tad bhakku santrasat jananya putro dukshataha upepataha kritu ratru tenosa nidanam gata. He fell down in the well. Ela caiu num buraco e morreu. Mas Gokarna não podia fazer nada, ele estava fazendo suas peregrinações, cantando Hare Krishna. Gokarno tirthajatram nirgatu yogo samsritaha. He wanted to accept bhakti yoga. Não quis aceitar Bhakti Yoga, não estava interessado em outras coisas. He wanted to avoid all problems. Ele queria evitar todos os problemas, viajar em todos os lugares, a diferentes locais de peregrinação, para vários locais sagrados. Ele ia para Gaya, Varanasi, Ayodhya, incontáveis peregrinações ele fazia. Se você ficar aqui na Índia, você vai em templos, poder peregrinar por templos em todos os lados. Você olhar para os templos, vocês vão dizer, nossa, como é possível? Que templo é esse? Você pode tomar banho nos rios sagrados, Ganga, Yamuna, Sarasvati. What is the nature, symptom of a sadhu? They are speaking. Gokarnaji is traveling all around. Qual é o sintoma de um sábio? Gokarna viajava para vários lugares. Ele não tinha dor nenhuma, então ele também não pensava em prazeres materiais, ele não tinha inimizade com ninguém, nem amizade com ninguém. Ele era um sadhu. O sadhu fala de maneira dura, mas ele não é inimigo de ninguém. Ele fala dessa maneira por conta da misericórdia sem causa que está no seu coração, mas os tolos não entendem. Se ele parar de dizer a verdade absoluta, as novas gerações podem ir para o caminho errado. Sim, nós vamos parar de responder às controvérsias, mas isso não significa que nós não vamos dar respostas para as questões devocionais. E qualquer resposta que foi dada antes, você pode ler as respostas que já foram dadas. Você pode procurar na internet e ver as respostas que foram dadas. Dessa maneira, Gokarnaji foi para diferentes locais de peregrinação. Bhakti Yoga está lá. Material pleasure also can touch his heart. Tashu, he has no enmity. Então ele não tinha inimigos, não tinha amizade com ninguém, ele era neutro, um sábio neutro. Mesmo aqueles que são como juízes ou grandes advogados, essa é a regra. Eles não podem ir na casa dos parentes de ninguém enquanto eles estão julgando alguém. Essa é uma regra, mas as pessoas não seguem. Você não pode ir para uma cerimônia de casamento. Se você for lá, você pode ser influenciado por alguém ao julgar as pessoas no tribunal. Nenhum juiz pode fazer amizades enquanto ele está... ele não pode ter amigos, senão eles poderiam ser influenciados. E essa influência pode causar um impacto no julgamento que ele vai decidir. Porque aqueles que estão julgando, eles são representantes de Dharma Avatar. Nós dizemos em Bengali Dharma Avatar. No seu país eu não sei.
Você é o representante da justiça de Yamaraj. Eles são chamados de Dharma Avatar. Então, quando nós vamos falar com o juiz, nós dizemos, meritíssimo Dharma Avatar, esta é a minha sugestão. Aí eles vão demonstrar evidências, provas, esta lei existe. Nós estamos lhe pedindo que considere isto e aquilo. E por que eu estou falando sobre isso? Para que você entenda se os juízes materiais, se os advogados, os funcionários do governo, eles têm que se manter neutros. Então, o que dizer de um sábio? Eles são juízes materiais, mas o que falar de um sadhu puro, de um santo puro? Entende? Até o próprio filho, se o filho fizer algo errado, o sábio deve puni-lo. Eu posso puni-lo. Esse foi o julgamento da Rainha Vitória. Seu filho cometeu um tal erro que não dava para ser perdoado, não poderia ser imperdoável. E ela disse, ele vai ter que receber a mesma punição que um súdito comum. A mesma punição. Mas no presente, todos os ministros, etc., tudo é manipulável hoje em dia. Então Gokarnaji não tinha amigos. Eles pensavam que ele era seu inimigo. Mas os sadhus nunca são inimigos com ninguém. Eles falam dessa maneira para salvar você, para salvar sua situação. Então Dudukari agora você podia fazer, agora minha mãe também morreu, meu pai se foi, quem que vai? Ele pegou toda a propriedade e destruiu tudo. E transformou tudo em pó. Ele gastou, ele queimou todo o dinheiro. Ele assoprou todas as propriedades da sua família. E até quando elas duraram? Ele foi dando ouro nos prostíbulos, distribuindo. Qualquer propriedade tem um limite, não? Quanto tempo ele passou gastando? E agora, Gokarna tinha ido em peregrinação. E Dundukari, o que as pessoas da vila vão falar? Ele seria capaz de esfaquear um homem da vila ali. Então ele convida 4 ou 5 prostitutas na casa dele, não tinha mais ninguém lá, para elas ficarem ali. Um dia, de noite, essas prostitutas decidiram matar Dundukari e pegar o que tinha sobrado. Ele pode dar essa propriedade para outra pessoa um dia. Então é melhor a gente escolher um momento para matá-lo e colocá-lo embaixo da terra. E a gente fica com a propriedade. Nós sabemos onde estão as coisas. Nós pegamos tudo e vamos embora. Eles falaram, essa é a decisão certa. E de noite, elas fizeram um teatro. E uma delas fez um fogo. E 2 ou 3 tentaram enforcar ele. Elas cobriram o rosto dele. E finalmente, uma prostituta veio com um pedaço de madeira pegando fogo e colocou dentro da boca dele. E ele morreu. E assim Dudukari morreu. Dessa maneira, aqueles que encontram essa morte anormal, eles se tornam fantasmas. Qualquer um que tem uma morte violenta,
não uma morte normal. A alma não consegue achar paz. Ela se move no éter. Existem incontáveis fantasmas no ar. Vocês não sabem? Ah, não tem ninguém aqui. Mas o corpo deles é de ar. Como o semideus do sol que tem um corpo de fogo. Existe corpo de ar, corpo de água. Isso não é uma mitologia. Não sei se você já encontrou algum fantasma. Eu conheço muitos exemplos práticos sobre esses encontros. O que eu disse? Então, ele tinha essas 5 prostitutas para mantê-las com presentes e roupas. Ele matava pessoas para fazer isso, para poder... Ele roubava. Então, essas 5 senhoras resolveram matá-lo. Mais cedo ou mais tarde, o rei vai saber desse tolo. E o rei vai vir e vai prendê-lo e puni-lo. Será um grande problema. Então é melhor para a gente decidir dessa maneira. A gente mata ele. Quanto ouro, quanto dinheiro ele precisava para manter aquelas 5 mulheres. Então ele matava pessoas, roubava no mercado, fazia e acontecia. Um dia essas 5 mulheres resolveram matá-lo. So, those ladies going to demand so many things now and then. Essas senhoras pediram muitas coisas. Você tem que fornecer tudo que elas pediam. Ele tinha que fornecer tudo que elas pediam. E assim acabou. Eu vou cortar um pouco a história, porque não é possível contar todos os detalhes. Ele foi, coletou propriedades e voltou para casa. Arroz, chapati, desfrutando da vida com aquelas 5 mulheres. E todos os dias era isso. Então, de noite, essas 5 senhoras resolveram o rei vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde, vai vir prendê-lo, matá-lo, é melhor que a gente resolva essa situação. A gente pode matá-lo e ficar com tudo. Nós podemos matá-lo e enterrá-lo embaixo da terra e colocar árvores em cima. A gente pode cavar um buraco, colocamos o corpo e depois colocamos algumas árvores por cima. Quem vai perceber? Dessa maneira, elas decidiram fazer isso. Então, Dundukari veio e elas estavam complotando dessa maneira. Elas quiseram matá-lo. E assim ele morreu. Ele morreu e depois, o que aconteceu? Dundukari se tornou um fantasma, se movendo de um lado para o outro. Uma vez uma médica, muito boa médica, ela foi assassinada aqui. Essa é a sociedade de hoje. Ela era uma pessoa excelente. Ela ia falar o que estava acontecendo, todos os tipos de corrupção. Então ela foi assassinada.
Em muitos lugares está acontecendo isso. Que mundo perigoso. Ela foi morta de uma maneira violenta. Você não pode nem imaginar. No hospital. Ela foi assassinada no hospital. Ela estava fazendo um plantão noturno. Pasam contained Dayasutan Mritum Uchakrumu Toritam. Then also after putting rope, Depois de colocar uma corda no pescoço dele, ele não morria. Toritam no Mamaraso Chinta Yuktastada Avamanta. When he is not going to die so quickly. Então, quando viram que ele não morria, essas mulheres ficaram ansiosas. Se ele se recobrar, vai ser um problema. Agora ele tem que morrer de qualquer jeito. Então elas pegaram fogo, um pedaço de lenha pegando fogo e colocaram dentro da boca dele. Então, essas mulheres pegaram todas as propriedades, dividiram tudo entre si e se foram. Muitos incidentes como esse ocorreram. Isso não é o único. Existem incidentes como esse em todos os lugares, incontáveis. Em Bombay também. Tinha uma moça que ia se tornar uma estrela do cinema, mas foi assassinada. Existem incontáveis histórias como essa. So they wanted to come deham mumuchu gartip praya sahasikas triyaha, those very brave ladies. Aquelas senhoras muito corajosas, elas fizeram então um buraco para colocar o corpo e colocar terra por cima e plantar árvores ali. Ninguém na vila ficou sabendo. Porque numa vila assim, uma casa é aqui, outra casa é lá do outro lado. Então se acontece uma coisa dessa de noite, quem que vê? Então as pessoas perguntaram, onde foi o seu companheiro? Não vou dizer marido, mas onde foi? Elas mentiram. Elas disseram, ele foi fazer uma viagem de negócios. O nosso herói foi para algum lugar para fazer negócios. Mas ele deve voltar. Ele foi ganhar dinheiro, foi fazer algum negócio. Ele vai voltar esse ano mesmo. Elas tinham que ter tempo para conseguir coletar todo o dinheiro, todas as coisas, todas as propriedades. Então elas disseram, em um ano ele vai voltar esse ano mesmo. Mas ele tinha já virado um corpo morto. Então essas mulheres sujas não devem... Você não deve acreditar em mulheres como essas. Se você acreditar em mulheres sujas assim, você vai perder tudo. Um homem inteligente nunca deve acreditar em mulheres sujas. Se ele acreditar, ele vai perder tudo.
ele vai jogar a sua própria vida no oceano das misérias. Mulheres como essas nunca podemos acreditar nelas. A qualquer momento elas podem trair, agir assim. Se um tolo acreditar nelas, ele vai viver uma vida cheia de misérias, sem soluções. Então, depois disso, elas fizeram esse teatro para a cidade e falavam de maneira muito doce. Esse tipo de mulher bandida, elas externamente fazem uma relação com alguém, mas elas não têm conexão com ninguém, elas não têm misericórdia nenhuma, elas podem fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Mas elas falam de maneira muito doce. Se você ouvir, você fala, nossa, como ela é doce. Ah, ela é tão doce. Mas você cai na armadilha, e o que fazer? Está escrito isto. Ouvindo as palavras doces, você sente raça. E aí, por conta de sentir prazer em ouvir a voz doce de tais mulheres, a pessoa fica presa numa armadilha. Elas falam de maneira muito doce, mas por dentro elas têm uma faca afiada que corta. A mesma coisa você pode encontrar no Bhagavatam, quando Pururava chora, o rei Pururava, porque a esposa Urvashi se foi. E depois de muito tempo, Urvashi vem para dar algum conselho. Esse conselho é muito importante. Está escrito no Bhagavatam. Nosso dever é dar desfrute. Ela disse, nós somos cortesãs dos países celestiais. A culpa é sua, você é o responsável. Está escrito no Bhagavatam. Durvashi disse, você não deve acreditar numa mulher que está... o nosso dever essa é a nossa natureza, esse é o nosso dever. Então elas ficaram ali tentando achar mais tesouros e propriedades. Elas tinham que esperar para procurar tudo. Então elas procuraram tudo, coletaram tudo. Então, para coletar todo o que ele tinha, para achar tudo o que ele poderia ter escondido, elas ficaram um tempo ali. Elas ficaram ali coletando dinheiro. Então, e Dundukari, ele se movia naquela casa como um fantasma, sentindo dor. Ele foi morto, ele foi assassinado na forma de um fantasma. Ele não podia ir embora. Então, por conta dessas atividades sujas, esse foi o resultado que ele recebeu. Como o vento, o fantasma tem um corpo de ar. Eles não ficam num lugar só. Nós podemos citar vários fatos. Suponha aqui, um sannyasi chamado Bana Maharaj. O que ele faz eu não sei, ele fica aqui perto, mora aqui perto.
Uma vez ele disse, eu fui Shraddha Karma. fazer Shraddha Karma. He is doing this, earning money. Ele ganha dinheiro fazendo That man rituais was normal védicos. dead, not normal dead. Ele falou, eu fui fazer cerimônia para um homem que não morreu de morte natural. In my life also so many cases happened. Like one Maharaj speaking, I Então went esse to the Maharaj house. disse, eu fui na casa dele Householder allow me to stay in the room, and E- they arrange all sadhu item, how to do sadhu, morning jam I can do. They allow me to sleep in the room. I don't know where the eles permitiram que eu dormisse ali para fazer essa cerimônia. Eu não sei aonde que ele se matou. Doom! De repente, tum, a janela abriu, Wait, door open. a porta abriu, pam, Then one Maharaj, e soprou o vento. E ele falou, nossa, mas não tem ninguém aqui. Aí ele realizou, idiot Grihastha, not going to speak, maybe this is the room. esse é o quarto onde ele se matou, We onde ele crawl, morreu. Maharaj get up Então, and speaking. Maharaj to the house. levantou e disse para o fantasma, ele falou para o fantasma, ei, You are making disturbance você está now. perturbando, não? You are making disturbance now. I cannot do Shraddha. Eu não vou fazer Shraddha para liberar você. Se você fica aqui, eu vou embora. If you make any problem, Se você anymore, criar algum then tipo say, de problema, "Don't eu estou disturb, dormindo, não me don't perturbe. disturb." Vá para o seu Then I lugar. can do De manhã eu vou fazer everything, a do cerimônia para você and make you free. e vou liberar você. Para você eu vim aqui e você vem me perturbar? E o fantasma... This happened with me. The A Muslim mesma go, coisa aconteceu comigo com o fantasma muçulmano. she has information that I'm coming from Vrindavan to drive Ele ficou sabendo que eu ia... with a black cloth sitting in the room. And after that, when I entered the room, E eu entrei no quarto, entrei no prédio. all photo, boom, Ele quebrou todas as fotos, os vidros dos quadros. run in the room. E eu corri para o quarto, That goes. diante do fantasma. Everybody knows. Todo mundo conhece a história. Most of those words. As pessoas que estavam I ali. say, you idiot, Eu for falei, you seu I'm tolo, para você eu vim. coming. I'm not going to destroy you. Não vou destruir você, eu vim salvar você. Por que você está reagindo dessa maneira? Speaking to. After that, I come to the place of Jagya mantra. Então, nós fizemos o Yagya, cantamos os mantras. 4 or 5 powerful men. Eu peguei 4, 5 homens e peguei essa moça que estava possuída para liberá-la do fantasma. Most they can understand. Most they have some power. Então, os fantasmas têm algum tipo de poderes, eles podem ver sua vida passada. Naturally, they have some power. This kind. So, Bhaktyarupa dharo nityam dhavan dosa disho antaram. His Atma, spirit is feeling pain. Sometimes Então, I'm here, sometimes not getting any peace. Ele não conseguia receber paz nenhuma. Getting pain due to Sentia winter. dor por conta... Eles sentem frio ou calor, os fantasmas sentem frio e calor. Fome e sede. Bhaktyarupa dharo nityam dhavan dosa disho antaram. Sita tupo pariklisto niraharam pipashita. Who can give water to? Quem vai dar água para um fantasma? Big problem. Como? Que problema? In the life of Vamana Goswami, many such incidents happened. Isso aconteceu muito na vida de Vamana Goswami Maharaj. Many such incidents. Muitos incidentes como In esse. a village, Numa village vila, Vamana Goswami was going Vamana Goswami Maharaj ia numa vila. destination. Ele ia para algum lugar ali. He was supposed to go. In the meantime, E no meio tempo, some other time, because time. eu não vou poder falar sobre isso agora porque nós não temos tempo. Muito bem. Man coming. Thakur Mosai, my pujari, you please come and we are Então, um waiting. homem veio Pujari not coming. e disse, nós estamos esperando, mas o Pujari não veio, nós precisamos fazer um casamento. Please come. Você tem que me ajudar. I'm not going. Então, Vamana Maharaj foi. The ceremony. Ele foi fazer esse casamento e And foi. the car, they are giving so much fruits. Eles deram tantas frutas, Off-seasonal fruits. frutas raras, montanhas. Very good. Muito obrigado. Deram para ele aquelas frutas He's todas. going to the house. One Aí ele old foi lady para was casa e there. uma velha estava lá, uma senhora velha. In the gate, Ela abriu a porta. there's so many fruits and Ela viu todas aquelas flores, frutas. De onde você está vindo? there was one place there. No caminho que eu estava vindo para cá, eles pediram para eu fazer um casamento lá. It is a function of ghosts. É um casamento de fantasmas. Our Bihari, O nosso who was the Bihari, disciple of que era o Jagannath, discípulo de Jagannatha Das Babaji Maharaj, também fez at isso. the bank of Jamuna, that spot is also there.
nesse mesmo lugar. Eles são todos fantasmas. So Dhundukari now getting pain. Oh, so much pain. No leve saranam kapi ha doiveti muhurvada. Oh my Lord. Oh, minha sorte. Oh my Lord. Oh my karma. Oh, meu karma, ele disse. I have done all wrong. Eu fiz só coisas terríveis, agora eu estou arrependido. Ele não conseguia achar paz em lugar nenhum. Porque sem o sadhu, como é que ele poderia ser salvo? Gokarna tinha ido embora? Quem poderia salvá-lo? Ele estava trabalhando em diferentes peregrinações. E por acaso um homem de uma vila encontrou com ele. Gokarna estava viajando por diferentes locais de peregrinação e um dia, por acaso, ele encontrou um homem da vila ali. O homem da vila disse, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso tudo. Seu irmão foi morto dessa maneira. Então Gokarna ficou sabendo. Depois disso, naturalmente, ele era muito piedoso. Dessa maneira ele foi morto. Eu vou ter que liberá-lo, sim? Ele não tinha caráter, mas eu vou ter que ir lá liberá-lo, disse Gokarna. Então, quando ele escutou, seu pai se foi para a floresta, sua mãe morreu e seu irmão foi assassinado. Então, por realizar essa situação penosa, ele disse, ok, eu vou para diferentes peregrinações, eu vou até Gaya e vou oferecer algo funeral em Gaya, um ritual funerário. Então ele fez um Shraddha em Gaya, que é a cidade onde você vai na Índia para fazer rituais para os antepassados mortos. Então eu fui lá para liberá-lo. Então, Shraddha pode ser feito em Gaya, Shraddha pode ser feito em Hyderabad, Shraddha pode ser feita em Puri. Dentro do templo de Jagannatha, todos os dias, muitas pessoas vão para fazer Shraddha, cerimônia para os mortos. Em Gaya também. Gaya, ok. Mas você pode fazer Shraddha em Vrindavana também, na beira do Yamuna, na beira do Gaya Kunda. Mas você não sabe, mas lá pode ser feito isso. Então, por conta da misericórdia, sem causa do seu coração, Gokarna ofereceu, ou fez ofertas funerárias em todos os lugares de peregrinação, em Puri, em Varanasi, em Gaya. E ao viajar por muito tempo por todos esses lugares, Gokarnaji decidiu, deixa eu voltar para a minha vila, para ver o que está acontecendo lá pessoalmente. Esse é o local do meu nascimento, eu vou voltar, ele pensou. Gokarna, ao viajar, ele chegou na vila dele, na vila de nascimento, onde tudo isso tinha acontecido. Ele chegou de noite. Então ninguém sabia que Gokarna estava voltando para a vila. E ele, sem perguntar nada, entrou
na casa onde estava o irmão fantasma. Limpou um lugar no chão para fazer bhajana. Porque ele é um sadhu, ele não tem medo. Então, ao viajar dessa maneira, Gokarnaha todo mundo estava dormindo na cidade e ele chegou lá. Agora, Sutadeva Goswami está contando essa história e disse dessa maneira Gokarna, depois de passar por todos os tirtas, voltou para sua vila e entrou no mesmo prédio. Se tem um fantasma lá, quem fica? Gokarna disse, eu posso limpar um lugar aqui, está tudo sujo, mas ok, eu vou limpar um pedaço aqui do chão e vou dormir aqui de noite. Aí ele limpou, colocou um pano no chão e deitou. Mas ele não conseguia dormir. Quando ele começava a dormir, Dundukari vinha e fazia... Em diferentes formas ele vinha, o fantasma do seu irmão. Às vezes numa forma, às vezes em outra forma, naquela forma. Mostrava seus dentes. Mostrava dentes para ele. Gokarnaji Maharaj Gokarna queria descansar, mas ele não podia descansar, porque o fantasma estava fazendo um monte de coisas. Still Gokarnaji Maharaj not going to fly away from it. He is going to keep patience. Well, let me see. Gokarnaji Maharaj falou, deixa eu ver qual é o caso. Gokarno dhajyo sangyutaha ayam durgatikaha upi nishchitartha tam avabrid. Who that ghost is? Quem é esse fantasma? Who that ghost is? We have to confirm first. Quem é esse fantasma? Você precisa saber quem é. Ele pode facilmente ir embora dali, mas vamos ver quem é esse fantasma. E depois disso, Gokarna perguntou, quem é você? Qual é a sua identidade? Por que você está agindo assim? Por que você não está deixando eu dormir? Kimba pretaha pisachu varaksasu ushi iti samsusa. Please speak out. Por favor, fale. Você é um rakshasa, um demônio? Ou uma bruxa, um fantasma, o que você é? Você está batendo aqui, fazendo barulho aqui dentro? Então ele perguntou, quem é você? Sutadeva Goswami está contando esse passatempo. Então ele diz, quando Gokarna perguntou, diga a sua identidade. Quando Gokarna disse, fale, então o fantasma começou a chorar. Começou a chorar. Ashaktu jano chare sangyamatrup chakara. Cannot speak properly. This ghost, ele não podia falar de maneira perfeita. A voz dele estava embargada, não, quebrada. Então Gokarna vai dar alguma água para ele. Toma água. Ele jogava água, pegou um outro pouco de água, falou o nome de Krishna e jogou ali.
Antes o fantasma não conseguia falar, mas agora o fantasma começou a conseguir falar. Ele recebeu a água e disse: eu vou falar amanhã sobre o que ele falou, nós vamos deixar um suspense. O que o fantasma disse? Nós vamos parar por aqui. At least before knowing, you can know the name of that ghost and is what to do. Before at least, before going living, you can know the name of ghost. That the ghost name is this. Play Harikatha, you can confuse it, play Harikatha.